dono de toda magnitude, dono de toda a soberania. Aleluia. Louvado seja o Senhor. No livro de Êxodo, quem achou, diga achei. Para ficar melhor, capítulo 3, vamos ler o versículo 1. Grande é o Senhor para sempre. E diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Quantos podem glorificar ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso? Meus irmãos, nós nesta noite, incumbido, inspirado pelo Espírito de Deus, Deus tocara fortemente em meu espírito, para que nessa noite pudéssemos ler e refletir nessa passagem. E a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não é em vão. E o interessante é que nesta noite vamos falar do patriarca Moisés. Moisés, ele foi criado no Egito, e melhor dizendo, para especificar, dentro do palácio de Faraó. Moisés sabia falar a língua egípcia, o aramaico. Moisés, ele conhecia toda a matemática em régua de 3. Moisés conhecia a medicina egípcia, os segredos da mumificação, os segredos da pirâmides do Egito. Moisés, ele conhecia também a feitiçaria do Egito, conhecia o poderio de Faraó, porque Moisés era criado dentro do palácio faraônico do Egito. E o interessante é que agora Deus olha para Moisés e Deus diz: eu quero usar você, eu chamo você. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de pessoas no sentido de salvar, salvação eterna, mas para usar na terra dos viventes, Deus escolhe os seus. Aleluia. E Deus, é como diz a palavra, muitos são chamados e poucos se fazem ser escolhidos. Deus chama todos, mas são poucos que se faz por onde, que se faz para ser escolhido. E se Deus está me usando nessa palavra, é porque Deus está levantando muitos aqui dentro. Já se prepare. Oh, aleluia. Já tem vasos de Deus, instrumentos de Deus aí. E Deus, hoje é uma noite de renovação, uma nova unção já está descendo sobre nós. Aqui nessa noite, só para quem crê, só para quem confia, só para quem acredita, vai recebendo aí agora. E o interessante é que Deus tem os seus caminhos na tormenta, Deus tem os seus caminhos na tempestade.
E agora, Deus diz: você sabe falar, Moisés, a língua egípcia, você sabe falar o antigo aramaico, você sabe, conhece toda a ciência egípcia, toda a química do Egito, toda a feitiçaria do Egito, matemática em régua de 3, você conhece toda a medicina faraônica, mas agora tu vai largar tudo isso para aprender a falar a língua das ovelhas, porque eu te escolhi. E saiba de uma coisa: tem porta que se feche, porque Deus está abrindo uma maior. Oh, aleluia! Alguém já pegou aí? Oh, glória! Vai recebendo aí agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Deus leva Moisés para o deserto de Midian. E quando Moisés chega no deserto de Midian, deserto é lugar de provação, deserto é referência de luta, de desprezo, de falência. Deserto é referência de tristeza. Deserto é referência de que tudo está se sucumbindo, que chegou ao fim, que chegou ao além. Deserto, existem 3 tipos de deserto: deserto de gelo, deserto de pedras e deserto de areia. Eu não sei qual deserto que você se encontra hoje, mas saiba de uma coisa: Deus está contigo neste deserto. Deserto é lugar de sofrimento, talvez é lugar de solidão, é lugar de desprezo, mas é neste deserto que Deus está dizendo: é aqui que eu te quero, porque é aqui que eu vou fazer você entender que a glória do Egito não serve para nada, que a ciência do Egito não serve para nada, que o mundo não serve para nada. Eu te trouxe aqui para fazer você entender que a glória dos homens, a glória faraônica passa, mas a minha glória, essa eu não dou a ninguém. Eu sou Deus que te exalta, e vai ser no deserto, e você vai aprender a falar a minha língua, você vai aprender a falar a língua das ovelhas, e você vai aprender a depender de mim. A soberba cai por terra, porque agora você vai aprender a depender de mim. O teu salário não serve para nada, porque agora você vai aprender a depender de mim. O teu egoísmo, o teu achismo não serve para nada diante de Deus, porque agora Deus quer que você aprenda a depender dele. Ele é o teu pastor e ele não te faltará. Só quem crê nisso vai recebendo aí agora. Ainda há uma solução para você, ainda há uma esperança para você, ainda há uma riqueza de Deus para você. É o chamado. Toca no ombro de alguém e diga: você tem um chamado. É o preço de um chamado. Meu Deus, tem gente sofrendo aí por causa do chamado. A desobediência está grande, mas Deus te chamou. Quem te chamou foi Deus. Eita, eita, eita. O cabeçalho do mundo, aleluia, diz que é ABCD, aleluia, mas o alfabeto de Cristo é obedecer. Larga a mão de ser desobediente, porque Deus está dizendo: vem, 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 porque você é minha, você é meu, e eu quero te usar para a minha glória, não para a sua glória, mas para a minha glória. Deixa eu ver se tem alguém ainda que ora, porque só quem ora depende de Deus. Deixa eu ver se tem alguém ainda que jejua, porque só quem jejua depende de Deus. Só quem é espiritual está entendendo esta mensagem. Se você está no deserto, não temas, porque a presença dele é contigo. Se você está no deserto, não temas, porque o cuidado dele está na sua vida. Se você estiver na prova do deserto, não temas, porque há um par de olhos de chama de fogo olhando para você, 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 e cuidando de você, zelando por você. Oh, você não está só, porque existe um Deus que não deixa os seus projetos acabrinhados. Você não está só, porque existe um Deus que não deixa os seus projetos falidos. Você não está sozinha, sozinho,
porque existe um Deus que não te deixa mercê. Oh, aleluia. Mesmo que você olhe para a esquerda e não vê, mesmo que você olhe para a direita e não vê, mesmo que você olhe para a sua retaguarda e não vê, aleluia, mesmo que você olhe para a sua frente e não vê, mas Ele está presente. Ele é o Deus de surpresa, e Ele é perito em transformar lágrimas em sorriso de alegria, em gozo de alegria. Quem está por baixo vai ficar por cima, quem é cauda vai virar cabeça, porque a mesa vai virar. Deus vai mudar o teu cativeiro hoje. Oh, glória. Então, aprenda uma coisa: Moisés teve que deixar para trás o Egito. Moisés teve que deixar sua posição, porque ele era um dos príncipes do Egito. Moisés teve que largar e abandonar sua glória no Egito. Moisés teve que abandonar o seu nome lá no Egito. Moisés teve que abandonar, aleluia, todas as diretrizes de sorte, todas as canalizações de bênçãos que ele recebia de Faraó lá no Egito. Ele teve que deixar sua vida de luxo lá no Egito e foi para o deserto de Midian. Não existe chamada sem ruptura. Não existe chamada sem ruptura. Oh, glória, você vai ter que ceder. Quer ser usado pelo Todo-Poderoso, tem que ceder, tem que abrir mão, tem que haver uma ruptura. Por que, bispo? Para a soberba não reinar em você, para o orgulho não reinar em você. Oh, glória a Deus, aleluia, só pode reinar na sua vida quem é o Rei da Glória. É Ele. Quem está comigo aí? Moisés, quando foi chamado por Deus, ele estava em cima de um monte. E o interessante é que quando Moisés chegou no deserto de Midian, agora Deus olha para Moisés e diz: é contigo mesmo. Agora chegou aonde eu queria, chegou aonde eu quero, chegou aonde eu vou fazer. Você chegou numa geografia aonde o que Deus diz é aqui que eu te quero. Você chegou numa posição que Deus está olhando, sorrindo e dizendo: agora você entendeu, vai recebendo a senha. Porque Moisés, ele foi chamado por Deus, ele estava em cima de um monte. O monte se chama Monte Horebe. Olha o que a palavra diz aqui, o versículo 1: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, aleluia, e veio ao monte de Deus, a Horebe. A palavra Horebe significa monte de Deus. Olha para o teu irmão e diga: o monte é de Deus. O monte é de Deus. Deixa eu ver quem está entendendo aí. O monte é de Deus. Não entendeu não? Então vamos lá. Versículo 1 diz: e apacentava Moisés o rebanho de seu sogro. O rebanho era do seu sogro e o monte era de Deus. Meu Deus querido, vai pegando aí. Alguém já pegou a senha? Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro o rebanho, a primeira informação que nós recebemos aqui é que o monte que Moisés estava não era dele, era de Deus. O monte que Moisés estava apacentando o rebanho, primeiro, não era dele, mas era de Deus. Segunda informação que nós recebemos aqui: ele está ocupado, porque Deus só chama quem está ocupado. Ocupado com o que? Cuidando das ovelhas. Aleluia. É hora de cuidar das ovelhas, é hora de zelar pela obra, é hora de olhar para a obra. Eita glória, vai recebendo aí, meu Deus, vai recebendo aí. Ele está ocupado, está apacentando um rebanho, e o rebanho não é dele, é do seu sogro Jetro. Então, a segunda informação aqui: o rebanho não é dele, o rebanho é do seu sogro chamado Jetro. Então, a primeira lição que aprendemos, que o monte é Horebe, chamado monte de Deus. O monte não era dele, ele estava tomando conta e apacentando um rebanho, e o rebanho não era dele, era do seu sogro. Terceira informação: o texto diz que apareceu um anjo em cima daquele monte, e o anjo, o texto disse, era do Senhor. Logo, para quem gosta de Bíblia já vai entender: o monte era de Deus, o rebanho era do seu sogro Jetro, e aparece um anjo, e a Bíblia diz que o anjo era do
Senhor. Vai recebendo aí agora, deixa eu ver. Então o monte é de Deus, o rebanho é de Jetro, e o anjo é do. Olha para o teu irmão, diga assim: o monte é de Deus, o rebanho é de Jetro, e o anjo é do Senhor. Então olhe para cá. A única coisa que Moisés tem é uma sandália nos pés, uma sandália egípcia, uma sandália de luxo, uma sandália que aonde chega é para pôr respeito. A única coisa que ele tinha lá no Monte Horebe eram as suas sandálias. E aí vem Deus, olha para ele e diz: tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália dos teus pés. Vai recebendo aí. Tira esse orgulho da sua vida. Tira essa arrogância da sua vida. Tira essa prepotência da sua vida. Porque não é você que faz o dedo, é Deus que opera, é Deus que usa. Oh, aleluia. Habilidade não quer dizer que Deus está se agradando de você. Habilidade não quer dizer que você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Habilidade só para dentro da cabeça. Habilidade mexe com o ego do ser humano. Habilidade diz: é eu que faço, é eu que sou. Quando eu prego, Deus faz. Quando eu canto, Deus faz. Eu ponho a mão, Deus traz. Eu ponho a mão, o demônio sai. Eu prego, o povo chora. Eu canto, o povo pula. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Deus está mandando dizer agora: tira a sandália dos teus pés, porque toda a sua habilidade humana cai por terra hoje, porque eu vou te ensinar a depender de mim. Glória, glória, glória. Glória. Vai recebendo aí agora. Vai recebendo aí agora. Teu cartão de crédito não serve para nada, teu salário não serve para nada, teu conhecimento não serve para nada. Oh, aleluia, porque tudo isso é habilidade humana. A habilidade humana é boa, mas quando a pessoa sabe ser humilde. A habilidade humana é boa quando a pessoa está em comunhão com Deus, em pacto com Deus, em aliança com Deus. Deixa eu ver se alguém está entendendo aí. Eita glória. Eu quero dizer aos obreiros nessa noite: cuidado com isso. Eu sempre estou batendo na tecla. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é perigoso demais, porque deixa uma pessoa soberba, deixa uma pessoa se exaltada, começa a ter habilidade para falar na plateia, começa a ter a habilidade para falar em público, já acha que o Espírito de Deus é com ele. Cuidado, porque quando Dalila mandou cortar o cabelo, as 7 tranças de Sansão, ele achava que o Espírito de Deus estava com ele, era com ele, e já não era mais, já tinha se retirado. Vai recebendo aí agora em nome de Jesus. Oh, glória ao Deus nessa noite que te chama para depender dele. E quem depende de Deus é humilde. Quem depende de Deus não é arrogante. Quem depende de Deus ora para queimar a carne. Quem depende de Deus jejua. Quem depende de Deus, quando abre a Bíblia, começa a chorar, começa a sentir a presença daquele que estava no Monte Horebe, através de uma sarça ardente. Meu Deus, só para vocês verem, Deus poderia ter usado um carvalho, Deus poderia ter usado a palmeira, Deus poderia ter usado o lírio do campo, Deus poderia ter usado a rosa de Saron para falar com Moisés, Deus poderia ter usado um pé de coqueiro, de pinheiro, para falar com Moisés, Deus poderia ter usado uma oliveira, mas Deus usou uma desprezível sarça ardente. Aleluia. Mas o interessante é que tinha fogo, mas o fogo não a consumia, porque era a presença de Deus. Deixa eu ver se tem alguém humilde aí para entender. Porque a chamada de Deus não começa com adição e com subtração. A chamada de Deus não começa com adição, mas começa com subtração. Primeiro você sai, primeiro você larga, primeiro você abandona, primeiro você deixa. Deus nunca vai chamar para dizer: vem que eu vou te dar, que eu vou fazer. Não, primeiro você deixa, primeiro você larga, primeiro você abandona tudo que é da carne, tudo que é do eu, tudo que é do orgulho, tudo que é profissional. Você não pode ser profissional da pregação, você não pode ser um pastor profissional, um crente profissional, que
já está. Não, 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 não. Em nome de Jesus, que o avivamento comece a tomar conta de você. A habilidade não pode falar mais alto. O que vem primeiro é a dependência. É a dependência. É a dependência de quem? Antigamente, como que um cristão era reconhecido? Como que ele era reconhecido? Eu vou usar aqui um exemplo. Duas cadeiras. Duas cadeiras feitas de madeira. Uma, quem fez foi um marceneiro cristão. Foi um marceneiro cristão, fez uma. A outra é o marceneiro não cristão, fez a outra. E como que era para reconhecer que uma cadeira daquela foi as mãos de um cristão, de um marceneiro cristão que a fabricou? Hoje em muitas igrejas, quando tem cadeira estofada, é fácil de reconhecer que aquela cadeira é cristã por causa do emblema, do adesivo. Às vezes tem um adesivo de um peixe, do emblema da igreja, a marca da igreja, e assim por diante. Quem está me ouvindo aí? Mas aqui, como que era reconhecida uma cadeira de um cristão naquela época? Era só pegar ela e virar. O mesmo material que estava em cima também estava embaixo. O mesmo material que estava por cima, também aquele material estava por baixo. Não entendi, bispo. Por cima, perante os olhos de todos, estava um material caríssimo, de grande qualidade, perfeito. Mas por baixo, aonde ninguém via, aonde os olhos humanos não alcançavam, só especialista, quando virava, também estava a mesma qualidade. Vira o fundo, é o mesmo material. Vira o fundo, é o mesmo nível. Aleluia. Foi um cristão que fez. Olha a perfeição. O cristão fazia algo que mesmo que os homens não vissem, mas ele fazia que era para a glória de Deus. De Deus. De Deus. Meu Deus, deixa eu ver aí. O Espírito de Deus vai se apoderar de ti nessa noite. O que é mais importante, um adesivo ou uma qualidade? O que é mais importante? Meu Deus, o que está por fora, o que está do lado de dentro. Eita, eita. O que é mais importante é só o que o povo vê, mas o que é importante é você dentro da sua. A minha primeira igreja que eu pastorei tem 3 membros. Se eu não pastorear lá, se eu não for exemplo para ela, se eu não for exemplo para o meu filho, se eu não for exemplo para minha esposa, não sou digno de ser exemplo aqui dentro. Meu Deus, meu Deus. Olha para quem está do seu lado e pergunta: você está entendendo? Você está compreendendo? Quem está compreendendo aí? Aleluia. Porque adesivos, nomes não glorifica a Deus, mas o que glorifica a Deus é a sua obra, é a sua postura, é na hora que ninguém está te vendo, é na hora que você está longe desses holofotes do templo, é na hora que você está, ninguém, o bispo não te vê, a bispa não te vê, mas Deus está usando teu filho, a tua filha, teu esposo, a tua esposa, para testemunhar de você. Você sabia que os maiores relógios do mundo, aleluia, são relógios suíços? E sabe quem são os criadores dos relógios suíços? Cristãos. E sabe qual é a lei deles? Sabe qual é o lema deles? Vamos fazer um relógio para Deus usar. Vamos fazer um relógio para Deus. Por isso que é tão bem feito. Por isso que o maquinário
é bem trabalhado, bem polêmico, bem trabalhoso, porque tudo que eles fazem é como se estivesse fazendo para Deus. Imagina a gente amanhã indo trabalhar, indo para o trabalho, dizendo: eu vou fazer. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória, porque alguém te chamou. E quem te chamou não falha. Você precisa acordar desse sono espiritual, obreiros. Acordem desse sono espiritual. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem está recebendo aí? Eu vou cuidar dos meus filhos para Deus. Olha para o teu irmão que está do seu lado e diga: eu vou cuidar dos meus filhos para Deus. Moisés, vem. Eita glória, tira a sandália dos teus pés, tira essa arrogância dos teus pés, tira essa soberba dos teus pés. Eita glória, tira essa dureza dos teus pés, tira essa cabeça dura dos teus pés, e comece agora a dizer: eu vou cuidar dos meus filhos para Deus, eu vou cuidar da minha casa para Deus, eu vou cuidar da minha saúde para Deus, eu vou cuidar da minha esposa para Deus, eu vou fazer da minha esposa a mulher mais linda do mundo para Deus. Oh, glória, eu vou entregar ela melhor do que eu peguei para Deus. Vai recebendo aí agora em nome de Jesus. Vai recebendo aí agora em nome de Jesus. Eu vou orar para Deus, eu vou louvar para Deus, eu vou pregar para Deus, eu vou me entregar para Deus, eu vou evangelizar para Deus. Tudo que eu fizer vai ser para Deus. Porque você não tem vida circular, a sua vida é integral. Tudo que a gente faz é para a glória